Bom dia, sexto ano. Seguinte, seguiremos e marcharemos ainda, e para encerrar na aula de hoje, sobre Grécia. Já falamos, senhoras e senhores, a respeito da estrutura social, política, a cidade-estado, os primeiros tempos da Grécia no nosso último encontro. Hoje, senhoras e senhores, eu quero falar com vocês um pouco mais profundamente sobre a cidade-estado grega, certo? O que levou os gregos a expandirem suas rotas para praticamente todas as direções do mar Mediterrâneo, e vamos falar também sobre as duas grandes cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, tá? E se tudo der certo, no finalzinho da nossa aula, a gente fala também sobre os deuses gregos e o Olimpo, bem como os tais dos Jogos Olímpicos, né? Que inclusive no ano que vem, em 2024, acontecerão na cidade de Paris, na França. Ora, vamos adiante. Gente boa, quando a gente para pensar em Grécia, como eu disse para vocês em aula, é um dos berços da nossa civilização, da civilização ocidental, não é? Da civilização europeia ou europeizada, como é o caso do Brasil, colônia portuguesa e tal. Bom, o que acontece, gente boa? O que leva uma grande civilização a se expandir? O que leva uma grande civilização a expandir são as boas ou favoráveis condições para isso, certo? Então, se essas civilizações encontravam aqueles 3 As básicos para se estabelecerem, né? Água, alimento e abrigo, às vezes, o fato de se ter esses elementos em abundância faz com que haja um salto da população, e esse salto da população faz com que haja necessidade de suprir essa população de alimento. O que acontece é que lá na construção do Oikos, lá na construção da cidade-estado grega, ela tinha uma divisão muito clara, certo? Inicialmente, a cidade-estado grega, que era uma unidade comum, é como se fosse um estado disfarçado de país, era independente, era soberano, tinha tinha sua própria cultura, seus próprios hábitos, seus próprios valores, suas próprias regras, etc. O que acontece é que a polis grega, né, a cidade-estado grega, ela era dividida basicamente em 3 grandes elementos, tá? O primeiro era um território agrícola. Esse território agrícola era ocupado e explorado por famílias camponesas que tinham a propriedade da terra, certo? Então, essa terra é minha e eu produzo para mim e eventualmente para troca. Num segundo elemento, seria o núcleo urbano, onde se encontrava, na verdade, onde as pessoas se encontravam. Era ali que existiam os templos, era ali que ficavam os mercados, era ali que ficavam as oficinas, as lojas e o comércio de uma forma geral, certo? E também é importante dizer, era nesse núcleo urbano que se encontrava um porto. Esse porto, ele era fundamental para a existência da sociedade grega, né? Esses portos eram fundamentais para a existência das cidades gregas, ainda mais quando no momento de expansão da Grécia, não é? E por fim, existia um prédio, uma construção chamada Acrópole. Essa Acrópole, ela funcionava tanto como uma defesa, uma barreira, como é que eu posso dizer? Um forte, sabe aquele forte militar? Como também servia como um símbolo de unidade. Ora, aquela Acrópole representa a mim e ao meu povo. Ora, nada mais natural. A Acrópole era
esse símbolo também de proteção, portanto, era aqui que se encontrava esse símbolo de unidade nacional. Beleza? Bom, beleza. Como eu disse no início, o fato de a população grega aumentar de forma contínua exigiu que os agricultores, os donos de terra, produzissem mais, o que não era necessariamente fácil, ou fazer com que se obrigasse a buscar novas terras em outros lugares. Essas novas terras em outros lugares funcionariam como uma espécie de, como é que eu posso dizer? De fazendas, tá? Por quê? Os proprietários de terras, eles disputavam, claro, entre si. E por disputarem entre si, muitas vezes acumulavam grandes porções de terra, sabe? E essas porções de terra, como a gente disse lá no começo, tinham um dono. E, eventualmente, esse dono fazia o que bem queria dessas terras. Da mesma forma, com o aumento da necessidade da população de alimento e com a diminuição da quantidade de terra disponível para a agricultura, vamos embora. Vamos procurar novos lugares. Ora, outra razão para isso é o seguinte: no momento que você tinha um esgotamento da produção dessas fazendas, muitas vezes não havia tempo para produzir na quantidade necessária para manutenção da vida dessas pessoas que precisavam, obviamente, se alimentar, precisavam, obviamente, comer. Ok? Bom, essa concentração de terra na mão de poucas pessoas, bem como a escravidão por dívidas, os pequenos proprietários de terra que não conseguiam saldar suas dívidas, tinham suas terras confiscadas e eram convertidos em escravos, além do interesse da sociedade grega, da comunidade grega, em ter acesso a minerais, uma vez que o ferro era um material raro e difícil de encontrar, ainda é, naquela região do Mediterrâneo, isso lança os gregos ao mar, em busca de terras férteis, ainda que em regiões distantes de onde eles estavam. Então, margeando o mar Mediterrâneo e o Mar Negro, os gregos fundaram novas cidades, as chamadas colônias à beira do mar Mediterrâneo e também à beira do Mar Negro, certo? Nesse momento, a partir desse momento, vamos falar das duas grandes cidades-estados gregas, tá? Uma, Atenas, e outra, Esparta. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar dessas duas cidades e provavelmente também saibam algumas diferenças que existiam entre elas no que dizia a respeito à relação que os povos tinham consigo e entre si, certo? Vou fazer uma rápida descrição sobre isso e vamos caminhando. Bom, Atenas foi fundada pelos jônios lá pelo século X a.C., numa colina de frente para o mar. Ou seja, uma região que tinha uma boa oferta de portos naturais. O que explica, desculpem, o porquê dos atenienses, desde cedo, serem bons pescadores, serem bons navegadores e serem bons comerciantes. Né? Afinal de contas, está ali de frente para o mar. Bom, num primeiro momento, a Atenas tinha um rei. Mas a verdade é que esse rei não governava, ele não mandava, porque o poder, na verdade, se encontrava na mão da aristocracia. Aristocracia significa o governo dos melhores. Ou seja, era um grupinho pequenininho, formado de pessoas ou famílias que, por herança ou concessão, tinham
direito ao poder e a privilégios. Ou seja, era uma nobreza que administrava, que mandava na cidade-estado ateniense. Os eupátridas, ou os bem-nascidos. Ó, os bem-nascidos, os nobres. Ora, essa nobreza, a esses nobres, a eles, cabia a administração e os cargos públicos. Afinal de contas, já que eles eram tão, como é que eu posso dizer, poderosos de nascença, caberia a eles administrar a realidade dessa sociedade e dessa cidade-estado. Claro que isso não foi exatamente bem aceito durante o tempo todo. E isso cria uma situação de conflito entre esses eupátridas, esses bem-nascidos, esses aristocratas, com os comerciantes, com os artesãos, com os soldados. O que cria uma movimentação social, uma vez que eles pedem para participar da vida política da cidade, já que esses pequenos, como é que eu posso dizer, proprietários, enfim, queriam participação, queriam ser ouvidos. Então, para controlar essa situação, Solon bola uma ideia. Aliás, bola uma solução. A solução era a seguinte. Vamos lá. Olha só, parou com a escravidão por servidão de dívida entre os atenienses. Ou seja, se você era um pequeno proprietário que tinha uma dívida e foi condenado a virar escravo, sendo ateniense, acabou, tá livre, homem livre. E ele também divide os cidadãos em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola, certo? E estabelece que só os mais ricos podiam ocupar os cargos mais altos do governo. Volta à situação da aristocracia, uma vez que os principais privilégios que antes cabiam aos bem-nascidos passaram a receber, ou melhor, passaram a ser reservados aos mais ricos. Sai da realidade familiar e passa para uma realidade financeira. Poder financeiro. Certo? Então, a riqueza substitui o critério do nascimento. Se um comerciante ficasse muito rico, beleza. Ele podia fazer parte da administração pública. O problema é que, apesar dessa reforma de Solon, a terra ainda continuava na mão de pouca gente. E, portanto, os conflitos entre pessoas continuavam os mesmos. Afinal de contas, como não existia moeda, e as pessoas precisavam comer, e não tinha necessariamente terra para plantar, briga na certa. Beleza? Nisso, na sequência, na verdade, Clístenes, em 508 a.C., tenta fazer mais uma reforma popular, que de alguma forma assegurava aos cidadãos a participação do governo da cidade. E assim nascia a tal da democracia. Democracia vem de demos, que é povo, e kratos, que é poder. Ou seja, democracia nada mais é do que o poder do povo. Olha aí. Já começou a mudar. Começou a mudar. E a democracia ateniense era mais ou menos estruturada no seguinte. Primeiro existia a Assembleia do Povo, que era a Eclésia. Desculpem. Que votava as leis, escolhia os juízes e decidia aonde gastar o dinheiro público, onde fazer investimento, certo? Dessa eclésia faziam parte todos os cidadãos de Atenas, todos os homens atenienses com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. O segundo era o Conselho dos 500, o Boulé. O Boulé, ele funcionava como como que eu posso dizer?
Um escritório que preparava os projetos para serem votados na Assembleia, lá na Eclésia. Tá? Então, o que acontece? Esse conselho era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio todos os anos, de forma que ricos, pobres, pudessem fazer parte desse conselho. Tá? E todos tinham a mesma chance de serem eleitos. Agora, os projetos aprovados por esse conselho, né, essas 500 pessoas que eram reunidas na população ateniense, eram postos em prática pelos estrategos. Os estrategos eram 10 cidadãos eleitos por um ano. Assim, todos os cidadãos de Atenas, não importando a profissão, a situação financeira, o que quer que seja, podiam participar diretamente do governo. Por isso que se diz que a democracia ateniense era direta e aberta para todos os cidadãos. De novo, cidadãos homens com mais de 18 anos ou filhos de pais atenienses, né? Clístenes criou também uma outra coisa que é chamada ostracismo. Ostracismo vem de ostra mesmo, né? Ostrinha, aquele negócio que tem a pérola, tal. Que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia, ou seja, rua. Isto aqui funciona da forma que nós entendemos conveniente e suficiente. Você veio aqui fazer bagunça, tchau, 10 aninhos fora. Tá? Agora, muito bonito, muito interessante, mas insisto, percebam que a democracia ateniense não atendia a todos, e nem era para todos. Mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos, portanto, não tinham direito de participar da política. Complicado, né? Bom, mais adiante, a gente fala de Esparta. Esparta era muito diferente de Atenas, gente. Era outra construção, era outra identidade social, política e tal. Começar pela localização. Esparta ficava entre duas montanhas e não tinha saída para o mar. Complicou. Certo? A cidade foi fundada pelos dórios e desde o começo da história era mais parecido com um acampamento militar, com um quartel, com qualquer coisa do que com uma cidade. Certo? Pela sua própria localização, Esparta tinha deficiência de terras férteis. Então, a vida lá já não era tão fácil. O que fez com que os espartanos começassem movimentos de conquista dos povos vizinhos, de dominação dos povos vizinhos, entre eles os messênios. Isso, segundo Heródoto, um historiador da antiguidade, dizia que para os espartanos não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos, mas que eles deveriam permanecer firmes em seus postos e neles vencer ou morrer. A galera não entrava na briga querendo perder. Certo? O mosquitinho, vocês viram o mosquitinho, foi embora o mosquitinho. A política em Esparta era igualmente diferente, tá? Era completamente diferente da de Atenas. Inicialmente, o governo espartano era formado pela Gerúsia, que era um grupo de 30 anciãos, certo? Com mais de 60 anos, e que deles fazia parte 2 reis. Os gerontes, no caso, os membros da Gerúsia, propunham leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra, trabalhavam como juízes, ou seja, a Gerúsia era o pilar de sustentação da sociedade espartana. Seguida dela vinha a Ápela. A Ápela era uma assembleia formada por cidadãos espartanos com mais de 30 anos e que votava sem discutir as propostas da Gerúsia, ou seja, recebia a ordem e beleza. A Gerúsia mandava na Ápela, a Ápela aprovava e vamos embora. Por fim, nós tínhamos o Eforato. O Eforato era um órgão formado por 5 membros, os éforos, eleitos por um ano. E esses éforos
convocavam as tropas em caso de guerra e podiam convocar a Ápila e aplicavam as decisões a Jerúsalen, ou seja, eram meio que generais, certo? Era como se fosse uma espécie de estado-maior das forças armadas espartanas. Dessa forma, a gente pode dizer que o governo espartano ele não era democrático, ele não era uma democracia, ele era uma oligarquia, ou seja, era um governo formado por poucos, os oligarcas neste caso. Não é? Ora, a sociedade espartana era dividida basicamente em 3 grupos sociais, tá? Bem estancado. Primeiro eram os espartanos que descendiam dos dórios. Lembra aquela galera que fundou Esparta? Então, os espartanos descendiam dos dórios e somente eles tinham direito à cidadania espartana, somente eles eram espartanos mesmo. Eram eles que possuíam as melhores terras, a maior quantidade de terras e podiam ocupar cargo, tanto público, político, né, quanto militar. Beleza? Então você já tinha ali um grupinho bem selecionado de espartanos que mandavam no negócio todo. Depois vinham os periecos, que eram homens livres, porém sem direito à cidadania. Tá? Eles não eram espartanos, mas não eram escravos. Viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao artesanato, ao comércio e ao cultivo em pequena propriedade. Era uma classe média, digamos assim. E por fim, os ilotas, que eram os descendentes dos messênios, que era aquele povo derrotado pelos espartanos e que foi submetido às vontades e às demandas e às necessidades dos espartanos. No caso, os ilotas eram de propriedade do governo, tá? Esses capturados messênios eram propriedades do governo e que eram entregues aos cidadãos espartanos para que trabalhassem nas suas propriedades. Então perceba, 3 grupos sociais. Eu não falei em nenhum momento que eles podiam mudar de lugar. Os de baixo não sobem e os de cima não descem. E quem está no meio está no meio mesmo. Tá? Bom, essa... como que eu posso dizer? Essa construção social espartana, ela era voltada para o combate. Certo? Os homens espartanos eram voltados, eram treinados e eram, como é que eu posso dizer? Levados à condição de combatentes. Certo? Então, a ênfase nesse treinamento militar não envolvia igualdade de riqueza e de pobreza. Certo? O que existia na vida, principalmente dos explorados, era uma vida comum, hábito comum e sentimento de comunidade. Ou seja, todo mundo fazia parte do mesmo grupo, mesmo que, claro, nesses diferentes grupos sociais. A questão é que os espartanos eles faziam uma espécie de aristocracia também parecida com a dos gregos, só que com um foco social muito mais ligado à guerra, muito mais ligado, né, ao combate. Bom, como eu disse no início, a Grécia, principalmente a Grécia Antiga, ela marca a nossa vida aqui na contemporaneidade. Né? E alguns aspectos da vida dos gregos ainda marcam a nossa forma de pensar, de viver, de sentir, etc. Ora, os gregos, como outros povos antigos, acreditavam em vários deuses, eram politeístas, certo? Julgavam que 12 de seus deuses viviam no alto do Monte Olimpo. No alto do Olimpo. Ora, o ponto mais alto é o sinônimo de céu, onde reina a felicidade, onde tudo é bom. Os deuses gregos eram imortais.
mas eles tinham traços de reação de ser humano. Eles ficavam bravos, eles ficavam felizes, eles ficavam tristes, eles amavam, eles brigavam. Por mais que fossem deuses. Casavam, tinham filhos, brigavam, tinha ciúme, tinha um monte de coisa. Certo? Porque os gregos acreditavam que os deuses podiam tanto favorecer quanto prejudicar os seres humanos. Por isso, quando eles queriam agradar um deus ou uma deusa, eles faziam presentes, oferendas, orações, faziam festas, nada parecido com o que a gente vive hoje, né? Agradar a Deus, independente do Deus que seja. O mais importante dele era Zeus. Deles, no caso, era Zeus. O mais poderoso dos deuses gregos, casado com Hera, cujo filho era Ares. Claro, a gente pode lembrar de outros deuses gregos importantes, Artemis, Afrodite, Poseidon, Atena, um abraço para a galera que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, e por aí vai. Essas figuras e essa estrutura religiosa, ela, de alguma forma, ela se reflete no nosso cotidiano pelo comportamento e pela crença em entidades de força superior. Alguns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Buda. No caso, para os gregos da antiguidade, o deus mais poderoso era Zeus. Independente do nome que receba, aqui a gente tem uma semelhança, essa crença em entidades superiores. Né? E essa crença em entidades superiores, ela ainda organiza a nossa vida de alguma forma. E é por isso que cada cidade grega que cultuava os seus deuses e construía templos e construía santuários para eles. Que ao longo dos anos fazia com que os gregos realizassem grandes festas religiosas, procissões, cultos, etc. E é por essa razão, por terem deuses próprios, digamos assim, que a religião na Grécia pode ser considerada uma religião cívica. Percebe como a religião começa a fazer parte de um critério de identidade de um povo? Está aqui o caso. A Grécia é isso. E não eram só os deuses, também tinham os heróis gregos, que eram normalmente filho de uma humana com um deus, ou de um humano com uma deusa, e por aí vai. E que era uma figura admirada pelos seus grandes feitos. Um abraço para Hércules, por exemplo. Olha aí. Os 12 trabalhos de Hércules. Faz parte da nossa história e é um desenho mega bem feito, mega engraçado, de muitos anos atrás, assistam. Conheçam a história. Conheçam a história de Hércules, é legal. E é claro, senhoras e senhores, que eu não posso deixar de falar que é na Grécia que surgem os tais dos Jogos Olímpicos. Olha, os Jogos Olímpicos da Antiguidade são completamente diferentes dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que a gente vai ter ano que vem, em 2024, em Paris. Ora, os jogos da era antiga, da antiguidade, eles funcionavam como uma espécie de grande tributo, uma grande homenagem a Zeus. Afinal de contas, ia selecionar os homens das mais variadas profissões, de diferentes cidades, de tudo quanto é canto, para irem à Olímpia e provarem as suas próprias aptidões físicas. O mais forte, o mais veloz. Ora, os Jogos Olímpicos eles tinham um perfil militar, claro, e um perfil aristocrático. Né? Afinal de contas, era uma grande premiação, a gente estava fazendo ali um eventão em homenagem a Zeus. Uma vez que o objetivo do atleta era se destacar. Ora, ele estava sendo mostrado como o melhor entre os seus, entre aspas, iguais. Era uma competição simbólica? Sim, mas o vencedor era o melhor. É o cara que recebia uma coroa de louro. Era o cara que virava um herói local. Ora,
ser um campeão olímpico, mesmo nos dias de hoje, ainda é um feito a ser reconhecido. E é por essa razão, além de outras, é claro, que os Jogos Olímpicos são tão importantes. Mas eles começam lá atrás, quase 3.000 anos atrás, em 776 antes de Cristo, certo? Então percebam, elementos construídos na antiguidade grega ainda fazem parte do nosso imaginário, do nosso comportamento, dos nossos valores, daquilo que a gente conhece e vive. Por essas e por outras razões que é importante que a gente entenda a importância, o legado da civilização grega para a nossa vida nos dias de hoje. Beleza? Senhoras e senhores, é o seguinte, por aqui terminamos, mas ainda tem alguns encaminhamentos, tarefas e outros afazeres para vocês que vão ser esclarecidos agora na sequência. Então, é isso. Gente, fiquem bonzinhos, se cuidem, não abusem, aproveitem o fim de semana, aproveitem o feriado, caso eu não os veja. Nos vemos na próxima. Um beijo para vocês. Fui.